Amigos e amigas do nosso canal, militares brasileiros no Tribunal Superior Eleitoral simplesmente não iriam ajudar, mas sim atrapalhar o processo eleitoral brasileiro. Vou falar com você sobre esse assunto daqui a pouco. Antes, porém, quero solicitar, pedir mais uma vez que você continue na nossa campanha de inscritos no nosso canal, mas que, notadamente dessa vez, peçam aos seus amigos e amigas para simplesmente tocarem no sininho que está logo abaixo do vídeo, para que essas pessoas recebam as notificações quando um vídeo é gravado aqui por nós. Mas, meus caros e minhas caras, uma grande celeuma em função da urna eletrônica. A urna eletrônica não tem problema algum, nunca teve problema algum, nunca foi violada em absoluto. Algumas pessoas inventam que a urna eletrônica tem uma ligação com a internet. Mentira. A transmissão de dados via internet é muito tempo depois que você mexe na urna eletrônica. Ela funciona naturalmente como um liquidificador. Cada casa tem o seu. Mas, de um certo tempo para cá, o presidente Jair Bolsonaro começou a levantar suspeitas, mesmo logo ao assumir a presidência da República, começou a inventar a história de que teria ganho no primeiro turno. E com isso, colocando uma suspeição desnecessária e imoral em cima do Tribunal Superior Eleitoral e de todo o sistema eleitoral do Brasil. Ou seja, se há falcatruas, a falcatrua é geral. Quando, na verdade, a ideia de colocar militares pau-mandado do presidente para tentar entender a sistemática da urna eletrônica, a intenção era clara, a intenção era de fraudar. Me desculpem os militares que estão envolvidos nisso, mas está claro para mim que era a tentativa de fraudar para garantir a eleição ao senhor Jair Messias Bolsonaro. Não tem outra conversa. E por que eu digo isso, os senhores vão entender. Qual a necessidade que tem a família Bolsonaro? Uma família que viveu a vida inteira roubando o dinheiro da verba de gabinete dos seus mandatos. Comprovado totalmente, todos eles envolvidos nessa falcatrua, inclusive o Jair Bolsonaro. Então, qual é o interesse dessa família? Procurar em Israel, país que tem alta tecnologia, esquemas para mudar a voz da pessoa, fazer os fake news e, consequentemente, espionar. Esse programa espião que tentou se comprar lá em Israel. Da mesma maneira que tentou mexer em alguma coisa com Moscou, que eu não sei direito o que era. Tudo visando as eleições e a permanência no poder. Só que o poder, ele é através do voto. Independente disso, outra falcatrua. Os senhores se lembram da questão da Covaxin? Foram 10 coronéis do Exército Brasileiro, mais um sargento, mais um tal de Cabo Dominguete, que nem domingo é um dominguete, é um domingo menor. Estavam envolvidos na falcatrua para poder ganharem R$1 por cada dose de vacina. Os senhores pensam que é pouca coisa, ser bilhões de reais. E aí, não foi avante porque teve um rapaz lá que trabalhava e falou, não, isso aqui está errado, não vou aceitar. Por isso houve a abertura da CPI da Covid. O que aconteceu de concreto ali? Foi barrado o roubo, o assalto. E aí, o que se fazia ali? Se envolveu também alguns pastores evangélicos
que faziam reunião no Ministério da Saúde como se fosse o fundo da igreja deles. Logo você liga as coisas. Uma linha totalmente obediente de coronéis da reserva e da ativa, uma linha totalmente obediente de evangélico, porque todos sabem o seguinte: qual é o voto mais barato que nós temos na praça? É o voto, com todo respeito, é o voto do evangélico. Eu sei que tem evangélico que não se deixa dobrar pelo pastor, mas a grande maioria segue o pastor. Errado ou certo, é o pastor. Se o pastor comete um erro, a desculpa que é dada é o seguinte: não foi o pastor, foi o homem, né? Mas na hora de receber o dinheiro do fiel, recebe o homem e recebe o pastor. Então, essa artimanha foi feita no Ministério da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro pressionou a Anvisa para liberar a Covaxin o mais rápido que pudesse. E não era possível, porque precisava fazer as inspeções necessárias. Era já um braço desse desenvolvimento visando as eleições. Depois, encaminhado a um outro pastor que tomava conta, um tal de Ribeiro, sem vergonha na cara, que tomava conta do Ministério da Educação. E lá o roubo imperou. Outros pastores, como o tal de Gilmar e outro que eu esqueci o nome agora, estavam negociando verbas para aquelas prefeituras mais carentes em troca de dinheiro ou, na pior das hipóteses, ouro. Ou que o prefeito ajudasse a construção de igrejas da Assembleia de Deus. Aqui com a gente não tem papa na língua. E eu não temo de forma nenhuma os ungidos da vida. Não tenho nenhum temor disso por uma razão muito simples. Se tem uma pessoa que Deus protege, essa pessoa sou eu. Por isso, não adianta vir esses vendilhões do templo dizer que isso e aquilo outro, porque comigo não cola. Lastreado nisso tudo, o grande mentor intelectual do presidente Jair Bolsonaro, um tal de Silas Malafaia. Um homem que é capaz de pedir dinheiro a você, dizendo assim: coloque no envelope especial o dinheiro de um mês de aluguel da sua casa. Um mês. Faz de conta que é o 13º, aqui eu estou imitando ele. E você vai ver que Deus vai lhe dar em dobro. Mas você tem casa própria? Não tem importância. Você vai no mercado, verifica o preço da sua casa, se alugada fosse, e coloca lá. Ah, mas eu não tenho casa própria nem nada, eu vivo de favor na casa de um cunhado meu. Sim. Então você vai ver quanto custa o valor da casa do cunhado seu e você consegue um mês e dá. Mas eu não tenho dinheiro, eu vivo de bico, eu não tenho nada. Então você peça um amigo um dinheiro equivalente a um aluguel. Do contrário, você não vai prosperar. Esse homem é o mentor intelectual do presidente da República. Então, você que está aí me ouvindo, você que é evangélico, católico, pense numa coisa. Se não fosse o pastor Silas Malafaia que falasse isso com você, você não acharia que ele era um estelionatário? Mas quando é Silas Malafaia, você não acha. Mas é estelionatário, sim, porque aproveita da sua ignorância, da sua boa fé, como simples, para poder ludibriar. E aí, nessa engrenagem toda, era necessária uma participação mais efetiva do governo durante a pandemia. Essa participação não houve. O governo Jair Bolsonaro só aceitou conceder o auxílio da pandemia quando o Congresso Nacional votou e fez uma lei estipulando o valor de R$500. Bolsonaro queria dar R$200, ele e o Guedes. Aí, para poder puxar a sardinha para si, colocou mais 100, ficou como se fosse o pai do benefício. Aí começou a mentir com o negócio da transposição do Rio São Francisco, começou a mentir com o negócio da BR-163, começou a mentir com os Sírios inaugurados em São Paulo, enfim, começou a mentir em absolutamente tudo. E a sua turma mandando fake news, mentira, safadeza para tudo quanto é internauta desse país. E nesse bojo fez mais besteira. Conseguiu fazer uma quadrilha
terrorista contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Poder Legislativo. Ocorre que o chefe dessa quadrilha é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Por isso, essa agressão violenta ao ministro Alexandre de Moraes, que, por sinal, ele trocou um abraço hoje, mas é institucional. Vejam só, esse ministro tem um inquérito e a participação do presidente da República, do seu gabinete, do computador, da sua casa, está toda envolvida nessa lambança. Daquele outro moleque que está lá nos Estados Unidos foragido, o bandido Alan dos Santos. Enfim, essa quadrilha estava simplesmente movimentando essa questão dos fake news e outras coisas mais que eu não posso dizer agora. Porque ninguém se atreve a dizer por que eu diria. Mas os senhores estão entendendo que o que está em jogo aqui é a nação brasileira. E o primeiro ponto que você coloca é tentar colocar como suspeito o Tribunal Superior Eleitoral. Quem disse que o Poder Judiciário no Brasil faria uma falcatrua para favorecer Lula? Jamais. Jamais. Não acredito que faria falcatrua para favorecer ninguém, muito menos a Lula. É idiotice imaginar que a Rede Globo adoraria ver Lula no poder. Nunca. Mesmo Lula fazendo com a Rede Globo tudo que os outros ex-presidentes fizeram. Mas aí não se trata da empresa de comunicação, mas sim da família acostumada a mandar no país, assim como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo. E agora, onde é que entram as Forças Armadas no Brasil? Que eu quero colocar aqui uma parte. Não houve na história do Brasil um presidente da República que investisse na modernidade, na modernização das Forças Armadas, nem 10% do que Lula fez. Lula mandou fazer submarino nuclear brasileiro. Lula aumentou visivelmente os salários dos militares, equipamentos, aviões, navios, enfim. As Forças Armadas brasileiras é uma das mais modernas do mundo, dentro da capacidade de força que o Brasil tem. Todavia, Lula não fez uma coisa. Lula não pegou um grupo de militares e entupiu de dinheiro como Jair Bolsonaro fez. Porque é um ato vergonhoso. Os senhores entendam bem, os militares que estão ao redor de Jair Bolsonaro, os oficiais generais, ganhavam em média R$400 mil por ano. Estão ganhando 800 mil, dobrado. Cada um pegando 80 mil conto por mês, 85. Então, ficou uma coisa tão boa que ninguém quer largar. Mas não são todos os militares. Até prótese peniana foi comprada para as Forças Armadas do governo Bolsonaro. Viagra para aqueles generais, coronéis que já não funcionam tanto, utilizarem, pago tudo pelo povo brasileiro. A farra do parquinho é paga pelo povo do Brasil. Então, esse agrado, e além da garantia de emprego, né, essas duas coisas fizeram com que os militares falem, não, quem entrar aqui e for colocar de forma séria esse país, não vai ter mais essa boquinha para a gente. 8 mil militares no governo, desnecessário. Mas lá estão. Então, considerando tudo isso, alguns ficaram tão cativos do presidente da República que são capazes de fazer qualquer coisa. Inclusive, capazes de fraudar a urna eletrônica, se fosse possível, mas não é. E tão é verdade isso, que os militares que participaram a convite do Tribunal Superior Eleitoral, como convidou a OAB, partidos políticos, enfim, todo mundo, eles sequer sabiam da capacidade da urna. Fizeram perguntas esdrúxulas, perguntas bestiais, demonstrando total desconhecimento do sistema. E mais, são militares, merecem respeito, merecem, mas os senhores se lembram
Quando a guerra da Ucrânia começou, os generais, coronéis do Exército Brasileiro fizeram um site para contar para a gente que não sabe nada de guerra como é que aquela guerra aconteceria. E de vergonha tiraram o site do ar. Porque tudo que os coronéis do Exército, Marinha e Aeronáutica falaram no site deu errado. Um chegou a dizer que a guerra não demoraria 6 dias. A guerra já vai para o 3º mês. Aí, envergonhados, eles tiraram. Bom, não adianta falar como? Se a gente não entende nada de guerra. No passado, o Exército Brasileiro matou meninos de 12 anos do Paraguai. 12 anos de idade. Você poderia aprender, né? Não, você mandou bala e matou. E matou tanto que as mulheres do Paraguai, o menino do Paraguai que tinha 12 anos, 13 anos, que sobrou, tinha que engravidar 40, 30 mulheres para repovoar o país, que o Brasil acabou o Paraguai. Brasil, Argentina e Uruguai fizeram isso. O Exército Brasileiro cortou a cabeça de 300 pessoas na fronteira entre Santa Catarina e Paraná. O Exército Brasileiro chegou no Pau de Colher, aqui perto de Remanso, e lá encontrou uma quantidade enorme de beatos rezando. Matou todos. O Exército Brasileiro, em 1896, mais precisamente, matou 20 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças, no Arraial de Canudos, o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Por isso que o Exército não tem o que contar. Batalha de Riachuelo, não tem o que contar para o povo, infelizmente. Mas teve uma participação exemplar na Segunda Grande Guerra. Sim. Conquistou a Batalha de Montese e de Monte Castelo, que inclusive é o nome da minha turma do TG 06120, Monte Castelo. Mas, infelizmente, os militares brasileiros, que devem ser cada vez mais profissionais, ficam sempre se metendo em insurreições, em golpes, em tortura no Brasil, contra nós brasileiros. 400 pessoas, em tese, foram mortas pela ditadura militar no período de 64 a 85. Mas esse número não bate, porque muita gente morreu e você não sabe quem é porque o nome estava trocado. Foram encontrados 3.000 cadáveres no cemitério de São Paulo. Não sabe. 8.500 índios foram mortos. Tudo pela ditadura militar. 2.000 brasileiros foram expulsos do Brasil, inclusive 2 generais. Filhas de generais foram estupradas por militares das Forças Armadas Brasileiras. Então, não existe santo nas Forças Armadas. Agora, como instituição, nós temos que respeitar. Por isso que eu estou dizendo, militares que estariam, em tese, participando do processo eleitoral do Brasil, participariam com a intenção de fraudar as urnas. Eu tenho convicção disso. E foi muito bom que o ministro Fachin os colocasse no devido lugar. Mas eu não estou dizendo que eu falto com respeito ao militar. Claro, não reconheço o militar como autoridade coisa nenhuma, mas é agente de autoridade. Nem também como poder da República, porque não é poder da República. Não é poder moderador. É ignorante quem fala isso. E quando o cidadão é doutor e fala essa bobagem, ele fica pior ainda. Seja ele quem for. Ives Gandra e qualquer outro que cometa uma idiotice dessa de interpretar de forma errada o artigo 142 da Constituição. Quem é soberano no Brasil é o povo. E para o povo ser soberano, o que ele faz? Ele exerce isso através do voto. E através do voto, quem vencer, leva. Todo poder que emana do povo é dado pelo povo a quem ele entende que deve dar. E é por isso que precisa ter o sufrágio na urna. Não existe nada de irregular na urna eletrônica. O presidente Bolsonaro e todos os seus filhos foram eleitos esse tempo todo pela urna eletrônica.
Mas, numa eleição no Rio de Janeiro, que era voto ainda no papel, se comprovou que uma pessoa no Rio de Janeiro, entre outras, mais um famoso, tinha simplesmente fraudado alguns votos. Alguns votos foram fraudados. E quem era essa pessoa? Jair Messias Bolsonaro. Mas a psicose dele com a urna eletrônica não tem nada a ver com fraude de voto. O problema maior de Jair Bolsonaro com a urna eletrônica é que, se ele não vencer as eleições, ele vai ter que responder pelo crime que ele cometeu nesse inquérito dos atos antidemocráticos. As provas vão aparecer e a culpabilidade do presidente da República será mostrada. E aí o povo brasileiro vai tomar conhecimento do que se trata a confusão. Mas, caso o presidente da República dê um golpe antes dos votos acontecerem, você vai adiando esse processo. E se, por acaso, o voto chegar na urna e Jair Bolsonaro vencer, dará um golpe maior ainda, porque estará controlando os poderes. Isso vai acontecer se você ficar com medo e votar em Jair Bolsonaro. Mas se você não tiver medo e votar no outro candidato, não vai acontecer nada disso. Pode acontecer sim, porém não terá duração. E todos os que tentarem irão para a cadeia. É isso que eu tenho que dizer. Agora, não se iludam que não tem briga com Alexandre de Moraes por conta das falcatruas de Carluxo, ou pelas rachadinhas do Flávio, ou o outro lá que eu esqueci o nome. Não tem muita coisa a ver com a milícia do Rio das Pedras, que é muito fácil perceber o envolvimento da família Bolsonaro. Não tem nada a ver com a fábrica, com a loja de chocolates do Bolsonaro, que dava 550% de lucro ao mês, mas mesmo assim ele não gostou do negócio, queria um negócio menor que desse 20% de lucro e vendeu. Não tem nada disso. O problema é você saber que o delegado de polícia tem a prova do seu crime. E aí, como é que você faz? E é o caso que daí o ministro Alexandre de Moraes, por força da investigação, acabou chegando a essa conclusão que eu estou falando. E é preciso calar o ministro. E como é que cala se o ministro não é covarde? Esse é o problema. E aí vão tentar uma grande confusão no Brasil. E é claro, respondendo aqui um amigo que me ligou ontem, tem gente que vai tentar matar por Bolsonaro. E os senhores não se iludam, nós vamos ter morte na eleição. Os senhores viram em Minas Gerais um soldado da Polícia Militar de Minas apontando arma para o pessoal que foi ver Lula. Quer dizer, e ele todo amparado com os bolsonaristas do lado. Nós mostramos aqui no vídeo anterior. Para que os senhores entendam o risco que se tem. Inclusive o pessoal do MST começou a dizer, atira porque a rua é pública, a gente tem o direito de andar. Mas o policial estava dando ordem para que ninguém passasse ali, porque ele era o rei da cocada preta, porque ele estava cheio de bolsonarista do lado. Esse é o problema. Por isso, Bolsonaro luta tanto para armar a população. Mas não é a população que ele quer armar. Ele quer armar a milícia. Tão bem armada, porque afinal de contas, foram 117 fuzis AR-15 encontrados na casa do Ronan Lessa, amigo de Bolsonaro, e que matou Marielle. Do mesmo jeito que Adriano da Nóbrega era o chefe do escritório do crime no Rio de Janeiro, amigo íntimo de Jair Bolsonaro. É um homem fora da lei, era um homem fora da lei. E foi abatido na Bahia e eu não posso afirmar nada, mas não entendo a necessidade dele ter sido abatido.
E se foi abatido, ele foi abatido por outra situação, não porque tenha reagido. É o que eu penso. Então, de modo, meus caros e minhas caras, que é isso aí. Militar mexendo na urna não é garantia. Não é garantia de jeito nenhum. É prejuízo. Bom dia.